Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos. Nesse vídeo vou falar sobre a Lei de Raoult, uma lei bastante relevante para o estudo de soluções. Então, a chamada Lei de Raoult descreve como varia a pressão de vapor de um líquido com a dissolução de um soluto. Para se entender essa lei, é importante relembrar o conceito de pressão de vapor, ok? Para relembrar esse conceito, pessoal, vamos considerar então que temos um líquido que está em equilíbrio com o seu vapor, como mostrado aqui no esquema, ok? Temos a substância A no estado líquido, a substância A no estado gasoso e ambas estão em equilíbrio, ok? A pressão de vapor é a pressão do vapor quando em equilíbrio com o seu líquido, ok? Então, sempre que alguém falar em pressão de vapor, se está considerando o equilíbrio da fase vapor com a fase líquida da mesma substância, ok? A questão importante aqui é a seguinte: o que acontece com a pressão de vapor se um soluto não volátil for dissolvido na fase líquida? É isso que a gente vai analisar agora, ok? Em outras palavras, o que acontece com o equilíbrio da substância líquida com a substância gasosa quando há alguma substância dissolvida na fase líquida? Então, o cientista francês François-Marie Raoult demonstrou que, para certas soluções, que posteriormente passaram a ser chamadas de soluções ideais, a pressão de vapor do líquido na solução, que eu vou chamar aqui de PA, se relaciona com a pressão de vapor do líquido puro, que eu vou chamar de PA asterisco, pela seguinte equação: PA é igual a XA PA asterisco. Essa simples equação é a lei de Raoult, ok? E a gente geralmente representa essa equação num diagrama de pressão por fração molar, como mostrado aqui. Como mostra a equação, quando XA for zero, a pressão de vapor de A será zero. Quando XA for 1, a pressão de vapor de A será igual à pressão de vapor de A puro. Por isso que nós obtemos uma reta para a pressão de vapor da substância A. Outra forma de representar a lei de Raoult é mostrando que PA sobre PA asterisco é igual a XA. Essa forma simples nos mostra que a adição de um soluto reduz a pressão de vapor. Isso porque a fração molar de A para qualquer solução sempre será um número menor que 1. Isso quer dizer então que PA asterisco vai ser maior em módulo do que PA. Então, a adição de um soluto reduz a pressão de vapor, ok? E a redução da pressão de vapor indica que o equilíbrio da substância líquida com a substância gasosa é deslocado no sentido da substância líquida, ou seja, para a esquerda, quando eu coloco um soluto na fase líquida. Para demonstrar a origem termodinâmica disso, nós temos que recorrer ao conceito de potencial químico que já foi explicado em outro vídeo. Vamos inicialmente descrever o potencial químico de um gás. Uma relação muito conhecida da termodinâmica diz que dμ é igual a Vm dP, que eu botei A só para indicar uma substância qualquer. Para um gás ideal, eu posso escrever como mostrado aqui, é simplesmente a integral da relação da equação anterior, ok? Adicionei aqui o G para indicar que é a substância gasosa e botei o sinal de grau para indicar uma pressão padrão, ok? No equilíbrio do vapor com o líquido, que é a condição que a gente analisa a pressão de vapor, a gente tem que o potencial químico da substância A no estado vapor é igual ao potencial químico da substância A no estado líquido. Portanto, eu posso escrever que o potencial químico de A no líquido vai ser igual a μA no vapor mais RP ln de PA sobre PA padrão, que é o PA grau. Aqui eu coloquei um asterisco para indicar que é o líquido puro. Para o líquido em uma solução, a equação vai ficar bastante semelhante. Então, a equação aqui na esquerda descreve o potencial químico do líquido puro e a equação da direita o potencial químico do líquido na solução. Se eu fizer uma equação menos a outra, eu vou ter a seguinte expressão, que pode ser rearranjada para isso daqui. O potencial químico do líquido na solução é igual ao potencial químico do líquido puro mais RT ln de PA sobre PA asterisco. Aplicando a lei de Raoult a essa relação,
a gente chega à seguinte equação. Potencial químico de A é igual ao potencial químico de A puro mais RT ln de XA. Essa equação descreve uma solução ideal, ok? Isso será discutido também em detalhes em outro vídeo. E essa equação também mostra que o potencial químico do líquido A na solução, representado por μA, é igual ao potencial químico do líquido A puro, que é um μA asterisco, menos um determinado fator, visto que o termo Ln de XA é negativo. Ou seja, a adição de um soluto num líquido diminui o seu potencial químico. Logo, no equilíbrio da substância com seu estado gasoso, você vai ter menos substância no estado gasoso, visto que elas vão preferir, digamos assim, passar por o líquido que vai ter um potencial químico menor. Por isso que a adição de um soluto reduz a pressão de vapor, ok? Existe um termo antigo utilizado para descrever medições da diminuição da pressão de vapor, que é a tonoscopia. Então, quando você ouvir falar em tonoscopia, se está se referindo à medição da variação, da diminuição da pressão de vapor, ok? E a lei de Raoult também se aplica a solutos voláteis. Eu comecei falando de um soluto não volátil, para ficar um pouco mais simples de entender, mas também se aplica a solutos voláteis, ok? Nesse caso, a gente fala em pressão parcial de vapor. Em soluções ideais de dois líquidos voláteis, ambos os componentes seguem a lei de Raoult. Então a gente já viu esse diagrama que mostra a pressão, nesse caso, parcial de vapor do componente A. Se eu adicionar do B, eu vou ter algo assim. Aqui eu escolhi um componente B que tem uma pressão de vapor quando puro menor que o A, mas isso varia. Podemos inclusive encontrar casos em que se representa a pressão total, que nada mais é do que a soma das duas pressões. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e fique ligado nas novidades.